é, para a gente continuar o nosso debate. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de saudar a todos, ao professor Ricardo, né, e agradecer pelo convite de retornar a esta casa da qual eu me graduei em filosofia e tenho também o dever de contribuir, né, seja em discussões, seja nas conversas com os colegas, né, que sempre a gente está aí conversando, discutindo as nossas inquietações e promovendo esse espaço de debate necessário ao ensino da filosofia, né, a problemática que envolve toda essa questão da formação do filósofo, né, do licenciado em filosofia, principalmente falando de uma universidade federal do Recôncavo, que nasce de um processo de expansão da interiorização do ensino, com toda a problemática e defasagem que tem, crítica que tem, uma universidade inserida no interior e principalmente um centro de formação de professores no Recôncavo da Bahia, trabalhando a formação de diversas áreas, tendo toda a sua problemática, tendo todas as suas dificuldades, mas tentando aí promover um tipo de formação, pelo menos que se espera, diferenciada desse tradicionalismo, dessa formação defasagem, que não consegue dialogar com essas novas mentes que estão aí, esses novos indivíduos dessa sociedade que a cada vez mais vai tensionando, vai nascendo e vai colocando em xeque as estruturas dessa universidade que nasce, que tenta ser uma universidade nova, que muitas vezes ainda se estrutura, né, em algo ainda ultrapassado, mas que tenta cada vez mais propor e se renovar, né, e nós estamos aí. Então, só agradecendo novamente a possibilidade de estar retornando aqui. O ano passado eu concluí o curso de filosofia, me iniciei no mestrado em educação, né, fui para a área da educação porque é uma área da qual me desperta muito, é o que me dá aquilo que a gente chama de tesão, de interesse, assim como a filosofia. Então fui unir o útil e o agradável, filosofia e educação, que para mim são duas questões interessantes e necessárias quando se fala a questão do humano, da formação humana. Bom, eu não elaborei, na verdade, um texto sistemático, eu só pontuei algumas falas, né, que está dialogando também com as inquietações que o professor Plácios ele traz para a gente, e vou, na verdade, trazer um pouco da reflexão do que foi a minha formação dentro do curso de licenciatura aqui da UFRB, trazendo um pouco das inquietações que dialoga também, se relaciona com as inquietações e com as discussões, muitas vezes, que tivemos aqui na própria disciplina com o professor Ricardo, da qual nós participamos, e com algumas discussões travadas em internet também, que a gente já está a todo momento conectado com essas ferramentas tecnológicas, e o conhecimento também venha cada vez mais se dando de formas diferenciadas e unindo também diferentes pessoas, diferentes áreas de formação, possibilitando a gente trocar algumas experiências. Bom, falando do meu processo formativo aqui na UFRB, né, como bem ressaltou o professor, fui da primeira turma de filosofia, iniciada em 2008, né, com toda a problemática que se tem de um curso que está se iniciando, né, e a gente superando a cada momento. Eu lembro quando o professor Plácios estava fazendo sua exposição sobre o que interessa não é apenas o pensamento e o rol do pensamento daqueles filósofos. Claro que são necessários e importantes, porque a gente precisa ter essa apreensão, mas como eu me coloco diante disso, qual a elaboração de pensamento que eu tenho diante disso. E eu lembro de um primeiro seminário que apresentei aqui na universidade, do primeiro semestre, e aí a exposição foi sobre um determinado filósofo, e aí eu caí talvez na besteira, não sei, de após a exposição falar o que eu achava, né? E aí o professor, ele nas considerações, que no primeiro momento a gente
tem toda aquela revolta de estudante, a gente não aceita e não concorda muito. Que ele disse que, bom, aqui você não acha nada, quem tem que achar é o filósofo, você está aqui apenas para aprender. Né? No primeiro momento, claro, né, não falei, eu sou sempre de ouvir, para tentar mastigar, ruminar aquilo que está se aprendendo ali, e depois eu vim compreender, depois de um certo tempo eu vim compreender o que ele queria dizer. Né? Apesar de talvez as palavras serem um pouco duras, né, mas foi interessante porque eu tive a percepção de que, bom, você está na filosofia, então você precisa aprender uma linguagem necessária para se falar de filosofia. Né? Você precisa dominar alguma linguagem, dominar alguns autores necessários, só que você também não precisa ficar vomitando aquilo que o filósofo diz, mas se colocando, pensando sobre as questões que eles trouxeram em um dado contexto, em uma dada época, e reformulando esse pensamento e trazendo para pensar as nossas questões, né? a nossa existência, como se dá a nossa existência no momento atual com os nossos problemas e limitações. Bom, no último seminário eu pude assistir pela internet, né, para ver como foi a discussão, que estava o professor Dante Galef, né, o professor Gil também apresentando, o professor Miguel e o professor Emanuel, né, e uma frase interessante do professor Dante Galef me chamou a atenção quando ele fala dessa apropriação antropofágica que a gente precisa fazer quando se está lendo, se está aprendendo sobre um determinado pensamento de um filósofo, para não ficar nessa repetição. Né? E essa possibilidade que nós temos enquanto pessoas que vêm do interior, de realidades pobres e miseráveis, entrando em uma universidade, se ascendendo de uma universidade, com toda a dificuldade de uma formação de escola pública, defasagem, que é o ensino, isso é uma realidade, e a gente não está apenas criticando, mas apenas apontando o que é um fato e uma dada realidade, e a gente chega dentro de um curso de filosofia que tem toda a necessidade e a dedicação de você estar ali lendo, porque a filosofia que nos foram ensinada, muitas vezes é apenas essa leitura, é você consigo próprio fazendo as leituras e debatendo, dialogando. Né? E aí, com toda essa dificuldade da nossa formação, com todo o problema de interpretação, de leitura, que é a nossa formação escolar do ensino público, né, de muitas realidades do nosso país, inclusive da minha realidade também, e dentro de um curso de filosofia, você vivenciando tudo isso, você tendo que refazer todo esse caminho para tentar cumprir, né, essas obrigações que nos é colocada, de atender às disciplinas, de você fazer uma leitura de um texto e tentar expor essa leitura a partir de um texto pessoal próprio seu, mas só que você ainda não tem a autoridade própria de falar a partir de você tem que estar fazendo um comentário sobre o filósofo, que é necessário para você, pelo menos nos ensina que é necessário para você mostrar o nível de apreensão que teve daquilo que está sendo discutido na disciplina, e muitas vezes a gente entra nesse processo de não se colocar, né? Eu tenho que cumprir uma determinada disciplina, então eu vou fazer ali o que o professor, suponho, ele queira ouvir, a partir do que ele expôs na sua sala de aula. Bom, eu trouxe, na verdade, uma única citação de um filósofo do qual eu tenho uma simpatia por ele, porque foi o meu trabalho de conclusão de curso. Na verdade, eu discuti a educação a partir do Nietzsche. Então, o Nietzsche tem alguns pontos interessantes que me potencializa enquanto estímulo de pensar algumas questões da minha própria existência e do ambiente, do contexto que eu vivo. E aí eu quero trazer essa citação para começar uma reflexão a partir e tentando não ficar restringindo apenas a essa leitura, mas tentando fazer uma reflexão um pouco mais autônoma, né, mais encabeçado por isso que ele coloca,
que é um texto de tradução da professora Noeli Correia Sobrinho, que foi escrito sobre educação, que o Nietzsche proferiu na Universidade de Basileia, criticando o ensino. Então, muitas questões que são lá do século XIX parece que está falando a nossa realidade atual, o nosso contexto vivido. E aí trazendo toda a problemática e críticas ao ensino de filosofia, a uma filosofia que começa no contexto alemão do século XIX e 18, 19, inicia-se com o Schopenhauer fazendo uma crítica à filosofia universitária, e o Nietzsche traz alguns elementos também interessantes sobre essa questão do Estado interferindo no ensino e na formação dos professores, e principalmente a formação do professor de filosofia, tendo que trabalhar alguns conhecimentos necessários. Ele traz algumas questões, pontuando essa crítica à formação e ao ensino de filosofia, quando se está subsidiada pelo Estado. O Estado interferindo na formação, e você tem que atingir alguns objetivos não tão distantes da nossa realidade e do nosso contexto a nível nacional. Bom, diz o seguinte: e afinal de contas, o que importa a nossos jovens a história da filosofia? Devem eles ser desencorajados a ter opiniões diante do montão confuso de todas as que existem? Devem eles também ser ensinados a entoar cantos jubilosos pelo muito que já tão magnificamente construímos? Devem eles, porventura, aprender a odiar e desprezar a filosofia? E se ficaria quase tentado a pensar nesta última alternativa, quando se sabe como, por ocasião dos seus exames de filosofia, os estudantes têm de se martirizar para imprimir nos seus pobres cérebros as ideias mais loucas e mais impertinentes do espírito humano, junto com as mais grandiosas e as mais difíceis de captar. A única crítica de uma filosofia a que é possível, e que além disso é também a única que demonstra algo, quer dizer, aquela que consiste em experimentar a possibilidade de viver de acordo com ela, esta filosofia jamais foi ensinada nas universidades. Sempre se ensinou apenas a crítica das palavras pelas palavras. E agora, que se imagina uma mente juvenil, sem muitas experiências de vida, em que são encerrados confusamente 50 sistemas reduzidos a fórmulas e 50 críticas destes sistemas. Que desordem, que barbárie, que escárnio quando se trata da educação para a filosofia. De fato, todos concordam em dizer que não se é preparado para a filosofia, mas somente para uma prova de filosofia, cujo resultado já se sabe, é normalmente que aquele que sai desta prova, eis que é o mesmo uma provação. Confessa para si com confuso suspiro de alívio: graças a Deus, não sou um filósofo, mas um cristão e cidadão do meu país. Bom, é interessante, né, essas críticas que o Nietzsche coloca à formação do filósofo, né, quando se restringe a ser esse erudito, né, a você ter que se apropriar do texto, né, não se colocar a partir dessas leituras e ter que vomitar, ter que falar, repetir. Né, e aí eu estou falando de um público específico, não estou falando de crianças nem de adolescentes, eu estou falando de adultos, né, que não tiveram acesso à escolaridade, essa escolaridade formal, mas que tem uma experiência de vida e uma formação de vida, né, como trabalhar a filosofia para esses estudantes que ainda estão no processo de alfabetização, que ainda não conseguem fazer a leitura de um texto. Como trabalhar uma obra literária com esses sujeitos? E aí, reconhecendo uma grande dificuldade no projeto, que era a questão da convivência e a questão do falar de si, né, da experiência de si, e das dificuldades também que alguns ressaltavam com a questão de aceitar o ponto de vista do outro. Mas como eu vou trabalhar esses elementos de filosofia para pessoas que ainda não foram alfabetizadas, que estão no processo de alfabetização e que não têm esse mundo técnico da escrita? E aí uma das nossas possibilidades
e não impossibilidade, porque não há essa impossibilidade se a gente de fato tenta e busca se reformular, né, e trazer essas questões filosóficas, né, e aí nós buscamos trabalhar a partir de algumas falas, né, dessas falas do que é felicidade, de não aceitar a opinião do outro, a partir de alguns filósofos. Só que aí eu não poderia trabalhar o texto filosófico, porque essas pessoas não tinham, né, essa leitura técnica, né, esse mundo da escrita. Então eu tive que trabalhar algumas noções de filosofia, trazendo o que você está dizendo, aí a gente começa a discutir. Começa-se com a exposição do que todos acham, do que todos acreditam ser aquilo que está vivenciando, aquilo que um disse sobre o que é felicidade, e aí a gente começa a relacionar com um determinado filósofo. Bom, tem um filósofo em um período tal que pensa sobre, ele diz o seguinte, e aí a gente começa a exposição. Mas pensando a nossa realidade, será que isso que ele diz de fato se relaciona com essas vivências e esse tipo de pensamento que estamos tendo agora? E aí a gente começa a introduzir ele com essas noções da filosofia. E isso foi muito interessante. Então, foi uma oficina que começou em 2011, fizemos um primeiro semestre em 2011, tivemos bastante procura dessas pessoas, senhoras de idade, na verdade, né, e alguns jovens também. E 2013 continuamos novamente com mais 2 oficinas, 2 semestres, né, aí foi um ano, e em 2013 novamente. Continuamos e aí finalizou quando eu fui para o mestrado e aí a colega ficou finalizando essa nossa oficina. E foi bem interessante essas experiências que nos deram ânimos, e essas experiências nos deram, me deu na verdade alguns subsídios nas questões pedagógicas. Ela era da pedagogia, então essas experiências com a questão metodológica, com a questão didática, com essa questão do ensino, eu comecei a ter algumas noções a partir dessa experiência de como ela se portava diante disso e pude também contribuir com essas questões da filosofia. Então houve sim uma troca bem interessante. Então eu aprendi alguns elementos que na minha formação ainda estava um pouco defasada, ainda não tinha suprido essa necessidade. Bom, e aí nós publicamos alguns trabalhos e foi bem satisfatório assim. O que eu estou falando é só para ressaltar um exemplo de como também a gente pode reformular essas compreensões de filosofia e como se trabalhar também em filosofia, não só para crianças, não só para adolescentes, mas para adultos também em processo de alfabetização, né? A gente, dentro da academia, quando a gente está começando, né, a gente fica muito inquieto de que se fala muito, é muita teoria, é muita discussão, mas isso eu não vou usar na prática, dissociando o saber teórico de uma prática, sendo que isso é praticamente uma contradição. A prática, ela fundamenta o teórico ele nasce de uma prática, né? O pensamento ele deve nascer dessa experiência que é viva, dessa experiência que é ativa, né? Então isso são algumas noções que eu ressalto aqui de interessante para também a gente pensar o ensino e a nossa formação em filosofia, né? Muitas vezes, quando a gente está em um curso de licenciatura em filosofia, muitas vezes a gente ouve alguns discursos ou alguns desestímulos de que para você ser filósofo, você precisa meio que ser iluminado, você tem que ser no estado iluminativo para exercer o ato da filosofia. Então eu vejo muitos colegas que se sentem desestimulados dentro da academia, no curso de filosofia, porque se rotula que aluno A ou aluno B, ele é o mais interessante, é o mais que se destaca mais, e desqualifica muitas vezes nesse discurso as potencialidades dos nossos outros alunos, dos nossos outros estudantes, né?
E é um desestímulo que eu ouço. Eu não estou falando apenas de machismo, não estou falando apenas de minha experiência, eu estou falando de diálogos que eu tenho com os colegas também, não só aqui da filosofia, mas de outros processos de formação também, de outros cursos de licenciatura também, né? É essa nossa capacidade de limitar e de estipular que só deve fazer filosofia aquele que tem a predisposição ou a capacidade de estar a todo momento argumentando, a todo momento falando, a todo momento expondo suas ideias. Eu fui um estudante do qual participava pouco, na verdade, das discussões, mas também por essa limitação da minha própria formação. A gente é educado para se calar, né, na nossa educação básica. Você não pode expor suas ideias, você tem que se calar, você tem que ouvir, né, e da nossa formação patriarcal e etc. e tal. Toda essa noção educativa tradicionalista que nós tivemos. E aí a gente chega dentro da academia e um curso de filosofia que tensiona essas questões, e aí você se sente um pouco reprimido de expor suas ideias, porque você não teve um espaço anterior que possibilitasse a exposição e o desenvolvimento de suas ideias. E aí o curso de filosofia ele tensiona que para você exercer o ato filosófico você também tem que expor, você também tem que se colocar, você tem que trazer também o seu pensamento, quando isso também é aceito, quando o seu pensamento ele também é aceito. Claro que eu estou falando aqui que não é dizer apenas que eu acho de apenas um achado, né? Mas de um fundamento. Você tem que ter um fundamento. Eu não estou renegando que você precisa ter uma apreensão, que você precisa se dedicar, que você precisa ler as obras filosóficas. Nós precisamos, porque precisamos também caminhar, né? Precisamos desse caminho, dessa discussão. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode apenas se limitar a esse vômito, né, do que a gente fala das críticas apenas pelas palavras, né? É preciso também se colocar e expor, né? Porque a gente trabalha com a elaboração do pensamento. Então, cada vez mais, o que a educação é tensionada, o que nós somos tensionados, e principalmente na filosofia, é essa questão da elaboração do pensamento, né? Hoje em dia, o professor chega na sala de aula, né, você se sente até desestimulado quando você tem essa visão tradicionalista, essa defasagem da própria formação, que não abarca tudo também. Essa defasagem, na verdade, que a própria formação ela não dá conta. Claro que não dá, porque a todo momento a sociedade vai se transformando, mas quando eu chego em uma sala de aula, e aí para falar desse ensino de filosofia, quando eu chego na sala de aula, que o estudante, como eu já disse, ele vivencia um outro mundo, esse mundo conectado. Então eu, como professor, muitas vezes eu não tenho esse conhecimento dessas ferramentas tecnológicas, que inclusive há uma disciplina atrás, o professor Ricardo começou a trabalhar com a gente no AVA, né, que a universidade tem esse programa, essa possibilidade da gente fazer algumas discussões através da internet, que muitas vezes a gente acha tão chato e problemático, né, porque tem essa dificuldade toda hora cai o sistema, né, mas eu acho bem interessante as discussões que é possibilitada, porque aí de onde você estiver, você pode participar daquela discussão. Então, qual o papel, né, nosso, enquanto estudantes de filosofia, enquanto docentes de filosofia? O que eu acredito e comungo assim com alguns pensadores, principalmente esses que é renegado do campo da filosofia, muitas vezes por ser considerado filósofos pop, mas que também tem essa crítica, que eu também acho interessante, mas o que eu acho de ousado em alguns filósofos, não são todos, né, esses que é considerado pelo rol da filosofia pop, é que eles ousam pensar o cotidiano, eles ousam a pensar o que está acontecendo no momento presente. Isso é considerado como um filósofo pop, né? É considerado um pouco menosprezado pelo âmbito acadêmico como não tão significante, né? Porque para você ser significante você precisa elaborar teses e teses para comprovar e para falar sobre aquele pensamento. Né? Mas o que eu acho interessante do papel do formador hoje em dia é essa capacidade que ele tem já que na internet nós temos
tudo disponíveis, nós temos todos os conteúdos que vamos trabalhar, todos os livros de filosofia, a maioria se encontra disponível, as obras filosóficas, textos, então o estudante tem acesso a tudo isso, né? Nossos estudantes têm acesso a esse mundo todo, né? A partir lá da internet, né? E qual o nosso papel diante disso? Talvez o nosso papel seja essa possibilidade da necessidade, bom, eu preciso saber fazer uma pesquisa, eu preciso saber me localizar, eu preciso articular esse texto que eu estou lendo com esse outro, com o meu próprio pensamento, como eu articulo essas ideias, né? Como eu elaboro um pensamento crítico a partir disso que eu estou lendo, a partir dessas informações, porque são muitas informações, como selecionar essas informações e como articular uma com a outra, né? E como a partir disso fazer a elaboração de um pensamento crítico. Então eu acho que esse é o nosso papel também enquanto educadores, enquanto formadores. Eu gostaria de finalizar, e aí nas discussões a gente se aprofunda mais, né, o campo se abre mais. Eu gostaria de finalizar com... Eu gosto também de poesia, eu gosto de estudar filosofia e também de ler poesia, literatura. Eu acho que isso estimula bem o pensamento e isso enriquece também essa linguagem muitas vezes dura do conhecimento, né? E tem um poema, na verdade, do José Régio, que eu utilizei como epígrafe do meu trabalho de conclusão de curso, né, que é o Cântico Negro. Eu vou apenas falar, não tenho esse dom de recitar, mas apenas para finalizar neste momento essa minha fala, para a gente abrir para a discussão, que ele diz o seguinte: vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo seus braços e seguro de que seria bom que os ouvisses, quando me dizes, vem por aqui. Eu olho todos com olhos laços, e há nos meus olhos ironias e cansaços. Eu cruzo os braços e nunca vou por aí. Se vim ao mundo, foi somente para desflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis machados e ferramentas para derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, e tendo a minha loucura, e estendo como um facho a arder na noite escura. Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um átomo que se animou, é um rastro a mais que se fez. Eu não sei para onde vou, eu não sei por onde vou, mas sei que não vou por aí. Muito obrigado.